E aí, Rafez e tal, na área. Bom, gente, tava sem vídeo no canal por causa de uma coisa, porque eu tava fazendo prova. E bom, gente, já deu um tempo. E bom, gente, meio que eu vim aqui fazer meio que uma creepypasta que eu tava meio que quer dizer, fazendo, meio que fazendo. E bom, gente, meio que vai ter creepypasta agora no canal, meio que esse canal vai virar meio que um canal quase de terror, meio que vai ter creepypasta, meio que eu tô pensando de fazer um monte de creepypasta, de um monte de desenho que eu tô pensando, gente. A última creepypasta que eu soltei aqui no canal foi do irmão do Jorel, que agora bateu 21 views. E bom, gente, meio que isso, tipo, meio que do irmão do Jorel, meio que me inspirei, quer dizer, pra fazer esse quadro aqui do Hora da Creep, quer dizer, da Creepypasta, velho, eu me inspiro num canal chamado Hora da Creep, que é um canal muito parceiro, um canal que faz meio que vídeos pra caramba, os vídeos dele são muito bons. E, gente, se vocês estiverem meio que vendo a minha cara aqui, gente, a culpa é dali da luz que tá acesa. Mas, bom, gente, eu vou fazer agora a Creepypasta. Meio Era uma, era uma vez meio que crianças que brincavam numa pracinha. Meio que essas crianças meio que eram quatro crianças. Essas crianças meio que eram Leonardo, Letícia, Ana e João. Essas crianças brincavam na pracinha até de noite, porque seus responsáveis ficavam sempre de olho neles. E meio que ele não precisava meio que ter medo, porque ele estava ali brincando até um dia que um novo amiguinho, quer dizer, que um novo colega chegou. Letícia foi logo falar com ele. Oi, quem é você? Aí então que ele era meio que calado, que ele era calado, ele meio que a pele dele era branca, meio que ele tinha um cabelo no olho. Aí então meio que Letícia chamou ele pra brincar. E ele quis brincar. E eles ficaram brincando de bola. Até que eles foram chamados até que os pais levaram eles pra casa e disseram para meio que voltarem amanhã. No outro dia, meio que os familiares dele meio que disseram para eles não descerem, porque meio que para eles ficarem em casa. Mas só que eles desobedeceram e decidiram descer. Eles encontraram um novo amigo que se denominou Pedro. Pedro meio que eles ficaram brincando ali por meio que muitas horas, por muito tempo, até que uma hora meio que eles decidiram fazer uma coisa mais animada, que foi fazer o jogo do copo. Bom, meio que Letícia, tipo, eles não sabiam que era o jogo do copo. Aí então eles foram até a garagem e foram brincar do jogo do copo. Eles fizeram brincadeiras, até que João foi fazer uma pergunta. Quando eu vou morrer? Aí então o copo foi para o AGORA. Agora. Meio que eles começaram a dar risada. Mas o que aconteceu é que o João começou a passar mal, ter convulsões. E ele meio que foi levado ao médico. Quer dizer, ele acabou desmaiando e ficou ali.
Meio que eles estavam, meio que Letícia, Ana, elas estavam presas quando Gustavo, velho, chegou lá, que merda, velho. Quando Gustavo meio que decidiu tentar mexer o João, mas só que ele estava paralisado. Até que Pedro levanta-se e fala com uma voz macabra. Oxi, oxi, oxi. Eu não acredito que vocês caíram nessa. Não acredito. Vocês caíram nessa. Pedro começou a falar com uma voz alta, uma voz grossa. Aí então meio que uma música distorcida começou a tocar. Essa música era do Gummy Bear. Ela estava meio que distorcida, meio que tava fazendo chiados, distorcida. Até que do nada meio que Letícia ouve sua mãe gritando: Letícia! Aí então meio que a mãe, meio que Letícia tenta gritar de volta, mas só que isso foi em vão. Ela estava paralisada, junto com Ana e Gustavo. Aí então Pedro diz com uma voz mais serena: vocês não podem sair até acabar o jogo. E quando... Aí então eles voltaram a jogar. Até que uma coisa aconteceu. Gustavo perguntou para o copo: eu quero sair. Aí então o copo disse aí então o copo não mandou. Ele andou para um desafio. Que nesse desafio tinha pule-se na frente de um carro. Gustavo estava com muito medo. Gustavo acaba se levantando por uma força sobrenatural. Do nada ele se levanta e começa a andar até a frente de um carro que estava passando ali. E o que acontece nunca saiu da cabeça de Letícia. O carro passou com tudo, com muita velocidade, matando o menino na hora, deixando sua cabeça e seus miolos espalhados na estrada. E depois meio que Letícia e Ana voltaram à brincadeira. Começaram a mover. O copo, até que Letícia disse: eu acabo esse jogo. E Letícia pega o copo e taca na parede. Assim, o papel do nada ele flutua e do nada ele pega fogo. Pedro começa a se desintegrar como poeira. E do nada Letícia e Ana meio que conseguem se mover e voltam para suas casas. Depois disso, Letícia e Ana tiveram muitos pesadelos. Teve vezes que elas acordaram no meio da noite, suando muito.
e elas juravam que tinham visto uma silhueta de um menino pequeno no pé de sua cama. Obrigado, gente. Esse foi o relato. Nunca desobedeçam seus pais.